esta reunião dos partidos com o Primeiro-Ministro para formar o governo? Acredita que havia intenção verdadeira ou foi só para a fotografia que o Primeiro-Ministro chamou? Eu acho que o espírito aberto e o coração limpo dizem tudo. As palavras de José Sócrates. Exatamente, dizem tudo. Portanto, com a derrota das europeias anunciou que ia manter o rumo, nas legislativas, no programa eleitoral, manteve o rumo e já informou que o programa do governo será um programa baseado no programa eleitoral, logo vai manter o rumo. Portanto, o rumo que levou à derrota que sofreu nas europeias e depois à perda de maioria absoluta nas legislativas. Portanto, eu creio que há uma certa arrogância que se mantém e uma lógica de venham comigo fazer o programa do PS. Portanto, no fundo, é uma lógica que não é aceitável por nenhum outro partido em nenhuma circunstância. As demarches e as dificuldades das demarches para formar governo não são um problema de pessoas, é um problema de políticas. E eu creio que a direita não é alternativa à política direita do PS. Portanto, a coisa vai correr bem por esse lado. Não é? Eu creio que o PS tem que ser confrontado com uma agenda de esquerda. Na última legislatura ele tinha uma agenda escondida, ao mesmo tempo que dizia que ia baixar impostos, aumentou-os, não é? E tinha um plano de aumento de impostos. Não é? É preciso ver se não há outra vez alguma agenda escondida por aí, mas sobretudo tem que ser confrontado com uma lógica de desenvolvimento económico, qual é a perspectiva que vai desenvolver, com a questão da política de rendimentos, os salários e as pensões, com a política de equidade e justiça fiscal, se vai manter a situação atual, sobretudo ser os trabalhadores de conta de outrem, e as pequenas e pequenas e médias empresas a pagar, ou se vai numa linha de ir onde está o dinheiro junto da riqueza, e depois tem políticas sociais, e tem um conjunto de medidas que tomou que têm que ser corrigidas no pacote laboral, em relação aos professores, etc., que se os partidos que votaram contra o PS na altura, eu estou a falar de todos, não é? Mantiverem as suas convicções, e foram votações convictas, são seguramente corrigidas, coisa que eu tenho dificuldade. Corrigidas de que forma? Com acordo à esquerda e à direita também? Não, houve questões, por exemplo, em relação aos professores, em que todos votaram contra o PS. Era bom agora todos votassem em favor dos professores. É uma coisa que vamos ver se vai acontecer. Tenho sérias dúvidas que isso vai acontecer, porque acho que houve muito oportunismo à boleia da teimosia do PS por parte da direita em particular. Há que revogar o Estatuto de Carreira Docente, há que alterar o Código de Trabalho, etc. Eu creio que há uma questão que é a estabilidade. Tem sido falado muito da estabilidade. A estabilidade faz com políticas com as pessoas e não contra as pessoas. A oposição, no caso da esquerda, deve partilhar nessa estabilidade se foram tomadas medidas de esquerda que interessem às pessoas. É porque o engenheiro Sócrates governou em nome do interesse geral, que nunca explicou o que é, mas que eu suspeito que é o interesse geral daqueles que nunca lutaram contra este governo, que é o capital financeiro e os grandes grupos económicos. Eu admito que isso possa acontecer. Agora, o que vai acontecer seguramente é uma reação laboral, uma reação das pessoas, dos trabalhadores, da classe operária, de todos os setores sociais, que forem afetados com políticas erradas, se manter o rumo que o PS trouxe até aqui. Portanto, a condição da estabilidade é corrigir o rumo que o PS desenvolveu no último governo. Vamos lá ver, as Espíritos Alentejanas têm uma história complexa e eu precisava de algum tempo para explicar este assunto. Foi vendida em 2001 que estava com problemas de elaboração a Eurozinc, uma multinacional, para elaborar até 2006. Em 2006 não elaborou. A Eurozinc juntou-se a uma outra empresa, a Landing Mining, e criou um consórciozito, a Landing Mining Corporation, que ficou com a Eurozinc e cumpriu a Eurozinc. Nesse mesmo momento, essa nova empresa, a Landing Mining, ficou a explorar os cotos mineiros de Aljustrel e de Castro Verde. No caso Aljustrel, com as Espíritos Alentejanas explorando o zinco, no caso Castro Verde, com a Somincor explorando o cobre. Só ficou com a Somincor, que é uma empresa altamente lucrativa e não tinha problemas, numa lógica de sinergias que permitisse viabilizar as Espíritos Alentejanas. Estes acordos e estes negócios, né, e estes contratos são secretos. Tem uma cláusula de confidencialidade que não permite a sua publicitação nem sequer à Assembleia da República. Portanto, que é uma coisa complexa. Finalmente, depois de 2 anos mais, iniciou a elaboração com pompa e circunstância, com o Governo, o Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Economia, Manuel Pinho, que aliás foi demitido por causa das Espíritos Alentejanas e destes acontecimentos, dizendo que tínhamos finalmente um exemplo de uma grande empresa multinacional que investiu, criou emprego, vai exportar, etc., essas coisas todas. E de facto iniciou-se a elaboração com compromissos muito claros. Manter os 980 trabalhadores existentes, criar 250 novos postos de trabalho diretos, criar 450 novos postos de trabalho indiretos e manter a elaboração 10 anos e fazer investimento. 6 meses depois parou a elaboração.
E por elaboração, essa empresa, a Mining, parou a elaboração e pôs já adiante a expedição lentejanas. Despediu 800 trabalhadores, não é? Pô-los sem qualquer possibilidade de recurso, e anunciou que ia manter-se a exploração Mincor lucrativa, a tal empresa que lhes foi dada para viabilizar as espíritos. A solução que o governo encontrou foi vender outra vez, né, a empresa a Martin Fer, ao grupo Martin Fer, dos irmãos Martins, que é 50% partilhado pela Mota-Engil. Bom, o que é que aconteceu? A situação atual é a seguinte: parou a elaboração, está em manutenção a empresa, os 800 trabalhadores estão na rua e a Lundin Mining está a explorar a Somincor e a levar os lucros da Somincor. É uma coisa escandalosa. Portanto, há uma questão que é o seguinte: a ponta do iceberg. As expedições lentejanas foram vendidas por €1 à Lundin Mining. €1, né? E o Estado teve que reduzir a zero o capital social, teve depois que investir em capital social, teve que meter mais capital para segurar aquela empresa, e depois a Lundin Mining desaparece. E não tem qualquer penalização por esse facto e está a levar os lucros. Há aqui uma questão de fundo que eu queria colocar, que é esta. Há aqui uma questão de regime, isto é, da capacidade da fiscalização de contratos públicos envolvendo bens públicos, né, pelo Governo e por agências do Governo, que neste momento não é possível por causa desses contratos com cláusulas de confidencialidade, que nestes casos têm que ser erradicados. Rabassado, a questão, e peço-lhe que seja rápido, a questão do polémico Prémio Nobel da Paz. Prémio Nobel. Surpresa, perplexidade, precipitação, prematura, são os termos usados até pelos obamaníacos. Obama não fez nada a favor da paz que justifique esta atribuição deste prémio. Após a tomada de posse, 12 dias após a tomada de posse, foi nomeado. Há quem fale em condicionar a sua política futura, como não é visível em alterações de qualquer tipo no Afeganistão, no Iraque, novas bases na Colômbia e também questões em relação ao Irão. Em que é tanta forma que interpretou isso como uma linha de afirmação da liderança da América no mundo, compreende a realidade que é do mundo cada vez mais multipolar, logo menos vocacionado para a posição de grandes potências imperialistas. Está em causa a credibilidade do Nobel da Paz e pela primeira vez é atribuído a alguém na base de uma expectativa de que faça alguma coisa, e alguém que de facto não fez nada para isso, ao contrário dos outros Nobel. Errado, é um Nobel que é inquietante, sobretudo pelo significado que lhe foi atribuído pelo próprio.